Olá, eu sou a professora Simone Terra, sou engenheira agrônoma de formação, sou professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, desde 2007 e tenho desenvolvido algumas pesquisas acerca das plantas alimentícias não convencionais, as popularmente conhecidas como PANC. Então hoje eu gostaria de trazer um pouco desse assunto que ainda está fora do foco do grande público, mas já é um tema bem desenvolvido em pesquisas nas universidades e nos centros acadêmicos. Então eu quero trazer um pouquinho sobre as PANC, principalmente aquelas do bioma Pampa, aqui para vocês. Vamos lá? Então, antes da gente começar no tema PANC, plantas alimentícias não convencionais, o tema propriamente dito, é importante que se contextualize um pouco sobre como anda a relação das pessoas com os alimentos. Algumas pesquisas apontam que a nossa relação com a alimentação hoje em dia ela pode ser considerada como conturbada ou até mesmo sofrida, já que muita gente não ingere por questões ideológicas, que fique claro, ou por modismos ou por problemas fisiológicos, as pessoas acabam evitando ou não ingerem glúten, nem lactose, nem carboidratos, nem proteínas animais, então restringindo demais a alimentação. Aliado ao fato de comermos pouquíssima diversidade vegetal, apenas alguns tubérculos, algumas folhas, algumas frutas, nunca com grande variação, a alimentação torna-se cada vez mais homogênea e monótona. Trata-se aqui do que a gente chama informalmente de analfabetismo botânico, ou seja, quando as pessoas não conseguem identificar nomenclaturar ou ler nada do verde que as rodeia. Elas não conhecem as plantas que elas consomem, não sabem o nome das plantas que tem no jardim, ou num parque, ou num terreno baldio, ou aquela planta que nasceu na fresta de uma calçada, ou então, mais grave ainda, quando vai ao mercado ou a uma feira, não consegue identificar o nome da maioria das frutas, verduras, legumes, folhosas oferecidos ali. Ou seja, a pessoa não consegue saber o nome daquela planta que ela normalmente consome ou daquelas outras que são ditas diferentes, né? Então, o que acontece? A pessoa que não sabe identificar, não sabe o nome de alguma espécie, por exemplo, ela não vai querer testar, não vai comprar, não vai experimentar, porque não são curiosos a esse ponto. Muitas vezes não são curiosos nem para perguntar para o feirante que variedade, que espécie é aquela diferente que ela está enxergando ali. Então isso aí acontece o que? As pessoas acabam ingerindo, consumindo uma gama muito pequena de produtos na sua alimentação diária. A nossa alimentação é baseada apenas em 20 espécies vegetais. E todas essas, 90% dessas espécies são exóticas, ou seja, não são nativas do Brasil. Se formos pensar, a nossa alimentação é baseada em algumas poucas frutas. Me atrevo a dizer aqui que no Rio Grande do Sul a fruta mais consumida é a banana, seguida pelos citros e aí por aí vai, né? É claro que as questões econômicas e de aquisição de alimentos nós sabemos que são também bem limitantes nos dias atuais, mas a nossa alimentação é baseada apenas em poucos grãos, poucos tubérculos, poucas hortaliças de fruto, por exemplo, ingere-se o que de fruto? Um tomate e um pimentão, por exemplo, hortaliça folhosa, normalmente alface e um pouquinho de rúcula ou de agrião, com a infinidade de folhas que existem, tanto convencionais quanto não convencionais. Então, o que acontece? As pessoas ingerem poucos alimentos, ficam com uma alimentação monótona e muito homogênea e não têm a curiosidade de provar novos sabores. Para terem uma ideia, as nossas espécies mais consumidas aqui, elas são todas exóticas. Por exemplo, a cana-de-açúcar é proveniente da Nova Guiné, o café da Etiópia, o arroz das Filipinas, a soja e os citros da China, a batata é originária da região andina, o milho do México, o cacau é do México e um pouco também ali dispersado pela América Central, o feijão originalmente veio do Peru. Então nós temos pouquíssimas espécies nativas ingeridas atualmente. É claro que a maioria das espécies vegetais já foram extintas da alimentação ou estão em estado de erosão genética,
em função do domínio das sementes transgênicas, os grãos, né, as grandes culturas, soja, milho, trigo, e as híbridas, as hortaliças, a maioria delas exóticas, são sementes híbridas, não se consegue fazer a multiplicação dela, tá? E essas plantas aí ocupam quase 90% das áreas cultivadas. Então, a gente percebe o quão monótono e quão homogêneo e o quão pouco diversificado está a nossa alimentação cotidiana. Com a enorme biodiversidade vegetal que o Brasil tem, nós ainda baseamos nossa alimentação em apenas 20 espécies vegetais. Então, nesse sentido, é interessante que sejam apresentadas algumas alternativas de diversificação da alimentação cotidiana, com plantas muitas vezes corriqueiras nos pátios, nos jardins, na calçada, no entorno da horta, e que por muitos são consideradas como plantas invasoras, como mato, como daninhas, como sujeira, plantas infestantes e até nocivas, apenas pelo fato de que elas ocorrem entre as plantas cultivadas ou também nascem muitas vezes em locais onde as pessoas acham que elas não deveriam ocorrer, que elas não deveriam nascer. Por isso é que são taxadas de plantas invasoras. Mas elas são, na verdade, o termo correto é planta espontânea, ela nasce espontaneamente naquele local. E muitas vezes essas plantas ditas invasoras são massacradas, com enxadas, com trator, com pisoteio, com herbicidas, e são espécies que são delegadas a um outro patamar e, na verdade, elas podem ter uma grande importância alimentar na diversificação da alimentação. Vejam bem, a gente está comentando sobre as punk não com o intuito de substituir a alimentação cotidiana, normal, corriqueira das famílias, agora serão consumidos apenas punk. Não, nós estamos falando em inovação, novos sabores, novas texturas, novos cheiros, para inovar o paladar, para testar e complementar nutricionalmente aquela refeição cotidiana. Então, o conceito de punk, de acordo com o Valdeli Knupp, são aquelas plantas incomuns na dieta popular e que possuem uma ou mais partes que podem ser utilizados na alimentação humana. Então, o que acontece? Que partes? Raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, talos, folhas, brotos, flores, frutos e sementes. Então, são plantas que não são populares na nossa dieta. Então, as punks, só para ressaltar, são plantas muitas vezes negligenciadas por parte da população, também pelo poder público, por alguns órgãos de pesquisa que agora estão dando mais voz aos pesquisadores que se interessaram e começaram a difundir o tema. Certamente em função da demanda, né, por uma alimentação. Por que as punks estão vindo à tona agora? São um assunto do momento. A demanda da população por uma alimentação mais natural, uma alimentação dita orgânica, porque as punk não recebem carga de agrotóxico, ou também pelo fato de muitas pessoas estarem interessadas na alta gastronomia, e as punk têm um papel muito importante na alta gastronomia, tanto na composição quanto na elaboração de pratos mais requintados. Aqui vocês estão visualizando duas plantas que são o mamoeiro, aqui eu botei o detalhe do caule do mamoeiro, e a bananeira, o coração da bananeira. Ora, mamão e banana não são consideradas punk, porque são plantas comuns na dieta popular, mas as punk também podem ser alguma parte de uma planta convencional que vai ser consumida. Por exemplo, é punk o caule do mamoeiro, é punk o coração da bananeira. O caule do mamoeiro, Carica papai, é o nome científico, eu gosto sempre de frisar para que não haja nunca o confundimento na identificação botânica de uma determinada punk. O caule do mamoeiro, ele tem uma medula interna na parte mais baixa, pois a mais alta ele é oco, e essa medula ela pode ser ralada e usada como farinha para doces, farofas, pudins e pães diversos, além de ser adicionada a rapadura, por exemplo, no Nordeste, para deixá-la mais crocante. Na Bahia, inclusive, fazem doce de pau ralado, que é o doce da medula do caule do mamoeiro.
E as sementes secas, tostadas e moídas do mamão substituem muito bem a pimenta do reino, porém com menos ardor, menos pungência. Os frutos também do mamoeiro, quando colhidos verdes, claro que depois algum detalhe, que descascar ele sempre com luva e dentro d'água, porque ele tem um pouquinho de gosma. Esses frutos podem ser cozidos em cubos para substituir a batata inglesa em saladas e purês. Portanto, o mamoeiro, o caule dele ou as sementes ou fruto verde podem ser considerados punk. Coração da bananeira. Bom, estamos acostumados a comer banana, que é o fruto, me atrevo a dizer, o mais consumido aqui, pelo menos do Rio Grande do Sul. Mas o coração da bananeira, a bananeira, nós estamos tratando da musa paradisíaca, o coração seria essa parte mais na ponta apical, onde ficam as flores masculinas, que são flores estéreis e servem apenas de atrativo para insetos polinizadores. O coração ele pode ser colhido, picado e refogado para comer puro ou com carne e arroz, por exemplo. Existem algumas receitas nesse sentido. Então, em Minas Gerais, por exemplo, é comum nas feiras servirem pastel de coração da bananeira em feiras livres. Só para exemplificar que algumas partes de plantas convencionais podem ser consideradas como punk, aqui trazendo o caule do mamoeiro e o coração da bananeira. E na última foto ali abaixo à direita nós temos a serralha, Sonchus oleraceus, que é uma punk muito conhecida. As folhas são bem comercializadas em feiras orgânicas do Rio de Janeiro, que os cariocas já têm uma certa tradição no consumo de punk e também em feiras orgânicas, né? Então a gente consome ela, a da serralha pode se consumir toda a parte jovem da planta, principalmente folhas jovens e botões jovens também. Isso aí podem ser adicionados em saladas, e as flores também podem ser passadas em farinha e ovo e feitas a milanesa. Tem muitos estudos que tratam que a serralha tem um valor nutritivo bem elevado, com altos teores de ferro, de potássio, de cálcio e de manganês. Nesta lâmina nós temos algumas punks de ocorrência no bioma Pampa, aqui no Rio Grande do Sul. Eu deixo claro que não são plantas nativas do Brasil, elas são plantas que têm o crescimento, a germinação espontânea e estão super bem adaptadas ao território, ao clima e ao solo do Rio Grande do Sul. Novamente é importantíssimo ressaltar que antes de qualquer tipo de consumo de punk ou de plantas que as pessoas estejam em dúvidas que é uma planta alimentícia não convencional, é fundamental a correta identificação botânica. Ou seja, é necessário que um agrônomo, um biólogo, um botânico realize essa correta identificação para as pessoas leigas no assunto. Caso alguém tenha alguma dúvida de alguma punk, se é ou não alguma planta alimentícia, nunca deve consumi-la, sob pena de ocorrer alguma alergia ou intoxicação, e isso é muito importante. Em primeiro lugar, sempre a correta identificação daquela planta que supostamente irá ser consumida. Então, acima à esquerda, nós temos a beldroega, uma planta muito comum e indicadora de terrenos férteis, é uma bioindicadora de solos que tem altos teores de matéria orgânica. A beldroega portulaca oleracea, ela é uma planta que tem um caule e as folhas também são bem suculentas e são crocantes e possuem um sabor agridoce, podendo ser utilizada em sucos refogados, e lembra um pouquinho o sabor do agrião, aquele agridoce picante. A planta seca ou torrada pode ser considerada também como sal vegetal, ela tem um sabor bem salgado. Ela pode ser consumida em saladas cruas e também pode ser extremamente resistente a algumas mudanças climáticas, né? Então a gente vai encontrar beldroega seja no verão ou seja no inverno, uma planta considerada resistente ao clima, tanto calor quanto ao frio. Ela também pode ser consumida na forma de chás, de folhas. É uma planta alimentícia também com alto teor de proteína e ômega 3. O interessante é que em muitos locais do estado e do Brasil, eu me atrevo a dizer, que a beldroega ela é apenas utilizada como alimentação animal de porcos. As pessoas não reconhecem ela como um valor, com um teor e valor alimentício. Acima à direita nós temos o caruru.
Amaranthus deflexus. É uma planta que também é indicadora de solo de qualidade, né? Reflete um solo fértil e também com bom teor de potássio. É da mesma família, a Amarantácea, no caso, do grão quinoa, aquele grão muito popular e bastante na moda hoje, que é de origem do México e do Peru, sendo a quinoa, claro, muito mais popular que o caruru. E o caruru é encontrado em terrenos baldios ou como também bem comum em planta espontânea, planta dita invasora na zona rural, ao redor das hortas. Tem as folhas e os talos e sementes são comestíveis, muito utilizada na alimentação pernambucana, sempre na forma escaldada, ou seja, ferver a água e passar as folhas rapidamente nessa água fervida, que nós chamamos de branqueamento antes do preparo. Então, o caruru, o amaranthus, ele é preparado as folhas dessa forma e ele é consumido em semelhança ao espinafre, tá? Ele pode ser consumido tanto as folhas quanto os talos, ele tem a mesma textura do espinafre. Pode também ser consumido em refogados, molhos, tortas, pastéis e panquecas. E as sementes do caruru, que no caso a planta Amarantácea, que é o grão quinoa, que são utilizadas as sementes do caruru também podem ser torradas inicialmente e utilizadas para fazer pães e bolachas e alguns salgados. Abaixo, à esquerda, nós temos a capuchinha Trophaelum majus, uma planta muito comum em terrenos baldios, uma planta rasteira que se alastra com muita facilidade, alcança até de 1 a 2 metros de comprimento dos ramos no solo. É uma planta que prefere uma temperatura amena, é uma planta mais de inverno e outono e inverno, na verdade, mais rara no verão, com altas temperaturas, ela não tolera o excesso de calor. E ela gosta também de terrenos baldios, principalmente que são mais férteis, né? E terrenos que às vezes tem uma luz indireta, meia sombra, ela não tolera o sol direto. As folhas arredondadas e as flores alaranjadas e vermelhas, tanto a folha como a flor tem um sabor levemente picante. Também é considerada como uma planta ornamental e pode crescer também em terrenos baldios. Uma boa recomendação também para a capuchinha ou para a maioria das folhas das punks é fazer o branqueamento na água fervendo. É mais seguro. E as folhas da capuchinha podem ser refogadas em massas, panquecas, sanduíches e bolinhos. E os frutinhos da capuchinha, depois que a flor seca, fica o fruto, eles são considerados como um tipo de muito semelhante à alcaparra e pode ser utilizado em conserva. Vocês vão ver em alguns slides posteriores quanto a capuchinha está sendo usada na alta gastronomia, tanto as folhas arredondadas, que substituem o pão num canapé, quanto as flores, que são comestíveis e serve também para decoração dos pratos. E abaixo à esquerda nós temos aqui a conhecida buva, Coniza bonariensis, que é uma planta que nasce espontaneamente em lavouras de soja e é considerada uma séria invasora de soja, muito resistente ao glifosato. Portanto, em primeiro lugar, que eu quero comentar dessa planta, que é muito comum, tida como invasora, mas pode ser uma punk, que ela não deve ser colhida nem consumida quando está ao redor de lavouras de soja. Por quê? Porque provavelmente tenha sido pulverizada com algum tipo de herbicida ou fungicida ou inseticida. Então esta buva também, além da soja estar contaminada, ela também está, até porque a buva é extremamente resistente ao glifosato. Então a buva está merecendo vários estudos sobre a sua fisiologia no centro de pesquisa. O que se consome da buva? Aquela que não é encontrada ao redor das lavouras de soja. As folhas, antes do florescimento, as folhinhas um pouco mais jovens, elas não são tão amargas, tá? E também são ligeiramente picantes. Ela pode, inclusive, é tão picante que pode ser utilizada como um condimento para carne. É considerada uma pimenta natural. Ou também consumida as folhas jovens em saladas cruas. Então, nessa lâmina eu quis trazer para vocês apenas 4 punks. Nós vamos dar sequência a mais alguns exemplos no próximo módulo do curso, que em seguidinha já vai estar sendo veiculado aqui no canal. Então são algumas plantas de fácil ocorrência no nosso bioma pampa. Não são nativas, mas elas crescem espontaneamente e se adaptaram muito bem ao clima do Rio Grande do Sul.
Bom, então dando sequência, como eu estou frisando bastante, eu gostaria de comentar com você sobre a importância de, antes de qualquer coleta de planta alimentícia não convencional, seja realizada a correta identificação botânica dessa punk. Tá, então, ali como primeiro critério, colocamos como identificação botânica correta da punk. Novamente, abaixo à direita tem o exemplo da buva, da Conisa bonariensis, que é uma planta que muitas vezes pode ser confundida com outra, que não é punk. Então, de início, é indispensável, é muito importante que essa identificação seja acompanhada por um agrônomo, ou um engenheiro agrônomo, ou um biólogo, ou um botânico, algum profissional que tenha atribuição para identificar espécies vegetais. Isso é muito importante para que não haja nenhum tipo de intoxicação, alergia, alguns outros problemas, ou até mesmo estar consumindo aquela planta que a gente acha que é punk e na verdade não é. Então, em primeiro lugar, antes de arrancar a planta do chão, verifique se essa planta realmente é aquela planta alimentícia não convencional que nós gostaríamos de consumir. Segundo lugar, nunca consumir uma punk que libere látex da parte comestível, ou se tiver total certeza da espécie vegetal a que se refere, que saiba como preparar essa planta que libera látex. Geralmente os látex, quando a gente mexe, por exemplo, vou dar um exemplo de uma planta que não é punk, mas de uma figueira produtora de figo fruto, tá? O que acontece? Libera látex ao manusear as folhas, ou até os galhos, ou até mesmo no arranquio dos frutos. Qualquer látex, ele pode ser alérgico para algumas pessoas. Então, sempre se recomenda que, ao mexer, ao manusear em plantas que liberem látex, que se use luvas ou alguma proteção na mão. De preferência, não consumir punk que libere látex, mas se tiver total certeza, que saiba como preparar essa planta que libera látex. Outro cuidado é não colher plantas punks que estejam disponíveis em terrenos baldios, principalmente da zona urbana. Por quê? Muitas vezes esses terrenos eles servem de dormitório para moradores de ruas ou para animais, que muitas vezes fazem suas necessidades fisiológicas também nesse local, nesse terreno baldio. Então a gente evita colher punks nesse tipo de terreno para estar evitando o consumo ou o contato com coliformes fecais. Então, se evita colher punks em alguns terrenos baldios que têm acesso de moradores de rua ou de animais ou muitas vezes até mesmo de cavalos. Também se evita punks que germinam à beira de estradas de muito movimento. Por quê? Porque essas estradas possivelmente vão ter trânsito de veículos que vão estar liberando componentes químicos, poluição ou muitas vezes apenas poeira, sujeira, que vão aderir à parte foliar, que normalmente é mais úmida da planta. Então essa sujeira, esse componente químico vai ficar grudado na folha e vai dificultar uma possível lavagem. Claro que todas as punks, assim como nós fazemos com hortaliças convencionais, elas devem ficar de molho em água, 1 litro d'água, 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio para fazer essa lavagem inicial, retirando alguns coliformes fecais, tá? E também retirando sujeira. Mas a gente evita coletar punk à beira de estrada de muito movimento pelos motivos que eu acabei de comentar com vocês. Também evita-se colher punks no entorno de lavouras convencionais, que possivelmente tenham tido aplicações de herbicidas, fungicidas, inseticidas, porque provavelmente a deriva tenha levado esses produtos químicos, os agrotóxicos, para as punks do entorno também. Então evita-se coletar punk no entorno de lavouras de arroz, de milho, de soja, de trigo, até mesmo de tomate. Qualquer cultivo convencional que tenha sido aplicado agrotóxico não se coleta, porque para não estar ingerindo também um agrotóxico na punk. A intenção é fugir dos agrotóxicos. Então, eu já estou consumindo punk para tentar evitar o consumo de agrotóxico, não vou coletar aquela punk no entorno de lavoura convencional. E, por último, sempre escaldar ou branquear a punk antes do consumo. Se a gente não tem total ideia de como prepará-la, evite prepará-la na forma crua, ensalada, e sim escaldar ou branquear, que é o quê? Ferver uma água
até a ponto de ebulição a 100 graus, e quando estiver fervida passar rapidamente essas folhas das punks sobre essa água quente. Ela vai ficar levemente amolecida, mas ainda crocante, porque é uma passada rápida, é um branqueamento antes do... Bom, então sobre potencialidade das punks, a gente sabe inicialmente que o potencial delas ainda é muito subutilizado e desconhecido no Brasil, por razões que variam aí desde motivos culturais fortemente arraigados. As pessoas têm aquela ideia de que o vem de fora sempre é melhor, o produto é importado de outros lugares, de outros países, sempre é moderno, é melhor, e também por motivos político-econômicos que não vamos entrar no mérito, mas que acabam sempre privilegiando a produção e a venda daqueles produtos, daquelas sementes provenientes de grandes empresas multinacionais, sempre produtos exóticos, tá? Que não geram nenhum tipo de divisa. Para a agricultura familiar, por exemplo, então acaba sendo aquele comércio de sementes híbridas ou transgênicas de hortaliças ou de grandes culturas. Mas enfim, as punks elas têm sua potencialidade e seu espaço atualmente, principalmente, tá? Em primeiro lugar, a gente pode pensar na complementação na alimentação com outros nutrientes. Eu sempre estou frisando aqui, não sei se vocês devem ter percebido que essa questão das punks, a gente não está querendo a substituição total daquele alimento, daquele tubérculo, daquela folhosa, daquela verdura e legume que nós estamos habituados a consumir nos nossos lares cotidianamente. A gente não quer a substituição agora somente por punk. Não, a gente está tentando elucidar uma complementação na alimentação com outros nutrientes, experimentar novos sabores, novas texturas, novos gostos, até porque o nosso paladar ele já anda tão fortemente viciado em muitas vezes produtos completamente processados e muito pobres na questão nutricional. Então trata-se aqui de diversificar a alimentação, experimentar realmente novos sabores até chegar naquele que agrade. Letra B. As punks poderiam aumentar a variedade de geleias de produtos brasileiros nas gôndolas do supermercado. Então, antes de falar de alguma geleia, de uma punk ou parte da planta que não é consumida, né? Então ela pode ser considerada punk. Quando nós vamos nos corredores das geleias dos supermercados, o que nós reparamos? Que existem geleias de morango, de pêssego, de uva, de damasco, que é uma planta que nem é cultivada aqui no Brasil, ela tem a sua origem lá na Ásia, no Oriente Médio. Ela tem que fazer uma viagem transoceânica, o damasco, para chegar até aqui no nosso país, e ainda por cima uma das geleias mais caras, justamente por esses motivos acabados de serem citados, né? A gente só consome geleias de frutas exóticas. Nem falando de punk, mas por que não começar a consumir ou começar a dar mais vazão a esse mercado das frutas nativas, como nós temos a pitanga, o butiá, o araçá, a polpa do maracujá do mato, por exemplo. Então são plantas que não são exóticas, que estão completamente bem adaptadas ao nosso clima aqui do Brasil ou do Rio Grande do Sul, que seja. Então são plantas que elas não são valorizadas. As nossas espécies nativas acabam que não têm valorização. Aqui no exemplo, na foto, nós temos uma geleia da flor do hibisco. Já temos o chá do hibisco, né? O hibisco é considerado uma punk porque ele é um arbusto ornamental muito utilizado na arborização urbana, tem grande valorização, também é muito visitado por beija-flores, mas o hibisco ainda é subutilizado, apenas como ornamentação. Então, e o chá também, que ele acaba sendo um pouco mais divulgado para o grande público. Mas por que não fazer geleia de punks? Ou aqui mesmo, na questão das geleias, valorizar primeiramente o nosso produto nativo. E nós não encontramos essas geleias que eu citei, como pitanga, butiá, araçá, são muito raras. Letra C.
Bom, no consumo e na utilização das punks, nós estaríamos reduzindo os teores de agrotóxicos nos nossos alimentos, porque as punks elas não são cultivadas de maneira intensiva, muito pelo contrário, elas são apenas atualmente manejadas e conduzidas naquele lugar próprio onde ela acaba germinando. Então não existe sementes de punks para um cultivo, uma monocultura, um cultivo convencional. Ora, se não são cultivadas em grandes extensões e se são plantas bem resistentes a insetos, a fungos, a patógenos, né? Fungos, bactérias ou vírus, não tem porquê a aplicação de agrotóxicos sobre a punk. Portanto, nós estaríamos reduzindo o nosso consumo de agrotóxico se estivermos consumindo uma punk. Claro, sempre relembrar o que nós vimos na lâmina anterior aqui no canal, que não se coleta punk ao redor, no entorno, na bordadura de lavouras monoculturas, que possivelmente tenham tido aplicação de agrotóxicos. Então eu não vou coletar minha punk ao redor da lavoura do arroz, da soja, do milho, do trigo, de um tomateiro, de um tomate convencional, ok? Para tentar reduzir a aplicação de agrotóxico. A intenção é essa. As punks também têm muito potencial para incrementar a renda na agricultura familiar, que o agricultor ele já tem aquele seu produto, o seu carro-chefe, a hortaliça, ou o leite, ou o queijo, ou a agroindústria. Muitas vezes ele comercializa na feira, mas por que não incrementar essa venda na feira livre que ele faz, às vezes até semanalmente, com algumas punks? Por exemplo, ele produz agrião e alface. Por que não fazer um mix de folhas de agrião, de alface, folhas de capuchinha, folhas da serralha? Entenderam? Então, complementar, aumentar a renda dele através de plantas que vão ter um custo muito baixo de produção, vão requerer mais o manejo ali, a condução delas. Poderia fazer um mix de folhas mais atrativo para iniciar no seu público-alvo a introduzir as punks naquela venda semanal. Temos também o turismo, né, rural. As punks também, o foco do turismo rural muitas vezes é a piscicultura, o pesque pague, as refeições ali, o bolo, a geleia, o café colonial que é oferecido, os passeios também pela propriedade rural. Mas muitas vezes também poderiam implementar as refeições durante o turismo rural, algumas refeições ditas agroecológicas, introduzindo a geleia da punk, o mix de folhas, o bolo de fubá com alguma semente introduzida, como nós vimos ali o caruru, o amaranthus deflexus. Por que não? Ter também a produção da muda da punk em alguns canteiros, algumas florescendo, ajudando também na ornamentação dessa propriedade que executa o turismo rural, produzir e vender algumas mudas de punk também poderia ser interessante. Então tudo são visões diferentes daquele mesmo trabalho que o agricultor dedicado ao turismo rural faz, poderia ter uma introdução de novos produtos. E por que não com punk, que teria um custo, novamente eu comento, bem reduzido, tanto para conduzir quanto para ser manipulada posteriormente. Um fato na letra F que nós vimos aqui também, que nós vemos dentro das universidades e que talvez tenha relação com essa falta de visão das pessoas ou de dar importância para as punks, atualmente um pouco mais, né? Atualmente a importância está sendo um pouco mais visualizada aí nos meios de comunicação, inclusive, é que durante a graduação ou pós-graduação, dificilmente um docente ele vai comentar sobre uma planta alimentícia convencional. Até porque da onde que aquele professor vai ter aprendido se durante a graduação dele ele também não teve nenhuma disciplina que abordasse esse assunto, ou nunca foi numa defesa, nunca leu um artigo, uma tese, uma dissertação sobre punk. Então, desde os bancos acadêmicos, o aluno ele já percebe, ele já começa a não dar importância sobre o assunto, porque não é tratado na universidade. Como ele aprenderia se ele não for um autodidata no assunto e se interessar e estudar e quiser pesquisar o assunto? Então a gente já percebe o quanto alguns temas, também existem outros temas que eu não vou estar citando aqui porque não vem ao caso, o nosso tema aqui é punk, né? Mas que são muito pouco citados dentro das universidades. Então isso aí faz com que o aluno aprenda a não dar
Outra potencialidade visualizada poderia ser a valorização dos espaços urbanos com punks e outras espécies vegetais. Essa utilização de alguns espaços urbanos que nós vemos em muitos projetos atualmente com hortas urbanas também poderia ser utilizado agora para plantas alimentícias não convencionais. Na verdade, a utilização de espaços ociosos urbanos, como terrenos baldios, terrenos que não têm utilização naquele momento pela prefeitura ou por algumas instituições, elas poderiam esses terrenos ser cultivados com punks e também em consórcio com outras hortaliças ou frutas ou plantas ornamentais. Porque no espaço público, muitas vezes esses terrenos eles são utilizados por moradores de rua, por animais que fazem ali as suas necessidades, por cavalos. Então, por que não tornar esse espaço um pouco mais agradável? Tanto para os moradores daquela comunidade, daquele bairro, quanto as pessoas que vão visitar estes bairros. Então, por que não tornar este espaço um espaço de cultivo de hortaliças, de frutas, de flores, todas juntas, com plantas alimentícias não convencionais, com plaquinhas explicativas, podendo também já dar um enfoque na educação ambiental, onde as pessoas daquele bairro, daquela comunidade, iriam interagir de uma forma mais ativa, mais atuante. Esse espaço não necessitaria inicialmente ter como foco, como objetivo principal a geração de alimentos, e sim essa questão de interação entre as pessoas, de se conhecer e de se conhecer as plantas que ali estão sendo cultivadas, para valorizar um espaço até então ocioso. Então a intenção maior é fazer um trabalho participativo dos bairros de interação e automaticamente o embelezamento, o cultivo, a colheita de alguns produtos, a educação ambiental viria junto nesse processo. Letra H, outra potencialidade das punks seria a valorização da culinária regional e a alta gastronomia também, que nós percebemos que atualmente muitos chefes, muitos programas que colocam em foco a alta gastronomia têm utilizado muito as punks nesse tipo de culinária. Daí é um ponto positivo, é um incentivo para as punks e também a volta da valorização da culinária regional do Brasil, com o uso de ingredientes orgânicos, né? Porque as punks elas não são cultivadas com adição de adubos químicos e nem de agrotóxicos, então poderia ser considerado sim um cultivo orgânico. Então, muitos chefes brasileiros e cursos de gastronomia estão utilizando as punks em busca de um sabor inovador, tanto na composição quanto na decoração dos pratos. Então, esse cenário, assim, digamos, mais chique, como nós podemos ver nas figuras aqui demonstradas nessa lâmina, onde nós vemos um prato aqui à esquerda, uma composição de três produções, pequenas produções, onde duas são como se fossem uns canapés, onde a base, ao invés do pão, é utilizada a folha da capuchinha, e no centro também a folha da capuchinha. Então tem várias combinações, as combinações são diversas, e as pessoas poderiam provar essas combinações ditas até então inusitadas no restaurante, para depois conseguir utilizar isso na sua própria casa. E por último, que eu vejo como um grande potencial das punks é realmente a experimentação de novos sabores e as pessoas abrirem um pouco mais as suas mentes e evitar aquele produto tão processado, tão artificial que muitas famílias adicionam nas suas dietas. Então, por que não experimentar novos sabores, novas texturas, novos odores, nutrientes, as sensações diferentes? Afinal, estaríamos lidando com todos os nossos sentidos, né? O tato, o olfato de uma planta até então não usual na alimentação, a textura, o sabor mais picante, mais neutro, mais adocicado, tudo isso aí nos provoca sensações diferentes. É muito interessante, até mesmo para a nossa saúde mental. Está sempre inovando, está sempre utilizando todos os sentidos que o corpo humano permite. Então a gente fica com a ideia de que a gente não quer só apenas comida, né? O ser humano não precisa apenas de alimentação. Ele necessita de diversão, de experimentação, de novas sensações, e as punks estão aí justamente para cumprir esse papel.
Então, neste módulo, nós finalizamos com essa lâmina e na próxima lâmina eu deixo as referências bibliográficas utilizadas nesse material, onde uma das principais é a tese de doutorado do Valdeli Knupp, que foi levantamento de plantas alimentícias na região metropolitana de Porto Alegre, uma tese muito completa que levanta todas as punks, inclusive com a caracterização delas botânica, com a forma de utilização e com alguma questão nutricional também, é citado na tese, e o livro muito bem ilustrado, indicado para todo mundo que pesquisa, que é curioso, que gosta de ler sobre plantas alimentícias não convencionais, que é o livro do Valdeli Knupp e do Lorenzi. Então, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo módulo, módulo 2 das punks, neste mesmo canal. Muito obrigada!